Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e você vai ajudar muito a gente. E também, se você puder, ajude a gente a manter esse canal, tá? Você pode fazê-lo pela chave Pix através da seguinte chave: robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, está lá. Você poderá ajudar bastante a gente, porque a gente está querendo melhorar isso aqui tudo, né? Ter uma câmera melhor, microfones, etc, etc, né? O que a gente puder de melhorar isso aqui, a gente vai melhorar, pessoal, tá? Agora, a gente sabe que o canal só recebe monetização a partir de US$ 100. Então, você faça o cálculo aí de US$ 100 no valor do dólar hoje. Não chega a R$ 600, ok? Então, mas eu já percebi que o nosso canal tem tido 3 inserções comerciais, né? Até me falaram outro dia assim, num comentário, está tendo muito comercial, né? Mas é isso. Bem, nós estamos estudando, diríamos assim, as escolas gnósticas, né? Fizemos um vídeo de introdução. Vamos falar um pouquinho sobre algumas escolas, os escritos ligados a essas escolas, seus pontos de vista, e aí a gente vai, como diz o povo, nós vamos tentando montar um quebra-cabeça. Eu quero dizer às pessoas o seguinte: a linguagem gnóstica sobre os seres, veja, tudo aquilo que nós achamos que são coisas espirituais, na verdade, são seres não humanos, portanto, são seres extraterrestres ou criptoterrestres. Você tem que entender bastante que as pessoas têm aquela bendita ilusão de que existe algum lugar, né, bonito para se viver em paz, né? Onde eu posso encontrar a natureza, a alegria, né? Com certeza. Lá, amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Roberto Carlos cantando essa música, né? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Então as pessoas, sempre ao longo do tempo, criaram uma imagem de que existe um lugar. Isso começou também um pouco com Platão, né? Do mundo das ideias, diferente do mundo das formas. A Cabala judaica também criou o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Então você vê que há dentro do ser humano uma aspiração por algo que está superior a ele. É por isso que hoje existe a neuroteologia, que estuda um pouco
questão da fé, né? Da onde se origina, por que surge, né? Como ela surge, né? Dentro do ser humano, por que o ser humano... Apesar de que tem gente ateu, né? Mas o ateu, veja, o ateu, ele nega a existência de Deus. Mas como ele pode negar a existência de uma coisa que não existe? Então, em tese, ele está negando para ele mesmo. Como é que ele pode, um ateu, negar uma coisa que não existe? Né? Evidentemente que nós não podemos acreditar que do nada veio a vida, a existência, o ser. Não pode. Porque o nada só pode gerar nada, não pode gerar outra coisa. O inorgânico não pode gerar o orgânico. Né? Então, os gnósticos tinham exatamente esta visão. Né? E um dos grupos, uma das escolas dos gnóstica era chamado de zostrianos, tá? Os zostrianos. Você vai perguntar assim, mas o que eram os zostrianos? Tudo indica, mas nós vamos também ver que tudo começou com os ofitas, tá? Certo? Então os ofitas vão dar origem aos 7 anos, vão dar origem aos valentinianos, ok? Vai dar origem aos zostrianos, os os barbelonitas, tá? E por aí vai. Então, esse processo aqui começa com eles. Né? É considerado que o mais antigo, inclusive o maior texto encontrado em Nag Hammadi, é exatamente o zostriano. Tá? Então a gente vai dar uma olhada na visão dos zostrianos, o como eles concebiam determinados aspectos. Tem um texto deles, né, que é muito maior do que o Evangelho gnóstico de João, por exemplo, é muito maior, entendeu? É muito maior que isso aqui, né? Então nós vamos dar uma olhada sobre eles, falar sobre eles um pouquinho, ok? Aí nós vamos aqui, tal, tá? Certo? E vamos estudá-los para ver o que a gente... Tá? É evidente que, pessoal, qualquer coisa que se diga sobre as escolas gnósticas, você não pode levar tudo ao pé da letra. Por que não? Porque as informações, vocês vão... Muito do que a gente sabe sobre os gnósticos vieram através dos chamados pais heresiólogos da igreja. Tá? Tertuliano, Epifânio de Salamina e alguns outros. Tá? Justino, que ao escreverem contra as heresias, os benditos começaram a divulgar o que os gnósticos pensavam. Algumas coisas não batem com os documentos gnósticos, tá? Porque esses caras, eles ouviam dizer, alguém chegava e dizia assim, tem um grupo acolá que está pregando que Cristo desceu sobre Jesus no momento do batismo. Aí o heresiólogo ia para a pena da caneta, né?
tá? Lá no pergaminho e tal. E aí ele achava que, bem, eu estou falando alguma coisa aqui, né? Então vou refutar esse pessoal. Então, muita coisa era de ouvir dizer, não de que eles tinham certeza de que era assim, ok? Então bora lá. Vamos lá para a gente aprender um pouco, tá? Então, a escola dos Zostrianos, né, escrevendo em primeira pessoa, apresenta um texto com palavras eternamente vivas, escritas por eleitos vivos. Ele está falando do documento Zostriano. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse texto aqui, ó, tá? Ele é bastante intenso. Ele tem mais de 30 páginas, ok? Mais de 30 páginas. Esse texto aqui, tá? Ele vai falar de algumas coisas, da nuvem luminosa, ele vai falar sobre os seres que ele vai encontrando, tá? Então, quem são esses seres? Pessoal, volto a dizer, se esses seres são, nós podemos colocá-los ou dentro, né, dos seres fractais da metafísica ou dentro dos seres moronciais, préternaturais do proto-metafísica, ok? Mas, em todo caso, a definição mais lógica é você dizer que eles são seres extraterrestres ou criptoterrestres, como você quiser, porque na lógica nós não sabemos. Uma coisa fica muito clara para nós, que não tem como a gente, pessoal, concordar com a tese de que existe aí fora muitas vidas, muitas galáxias habitadas por seres. Não sei se esses seres são tão evoluídos como esses doidos falam, desculpa a expressão, mas é doidice mesmo. Por que esses seres nunca chegaram aqui? Vocês não chegaram aqui porque não tem tecnologia para isso. Não, é porque a Confederação Galáctica impede. Não, para com isso, vão inventar outra coisa. Eu gosto de coisa mais palpável. Tá? Zostrianos escrevendo em primeira pessoa, né? Então ele fala, é aquele texto lá, que a gente depois vai dar uma olhadinha nele também. Ele rejeita as associações materiais e psíquicas e procura um lugar de repouso para seu espírito fora do mundo perceptível. Ok? Então o Zostriano ele está angustiado porque ele quer sair fora dessa realidade, sair da Matrix. Ele experimenta uma visão inicial da criança perfeita e pondera a relação entre o mundo ideal e fenomenal. Mas apesar do mundo ideal, o mundo das ideias, e o mundo dos fenômenos, que são aqui o mundo terreno. Mas apesar das tentativas diligentes de encontrar respostas, não consegue fazê-lo. Em seu desespero, aqui, tá? Nós estamos vendo isso aqui tudo aqui, ó, tá? Vou botar bem aqui. Em seu desespero, busca uma morte violenta no deserto, mas é visitado pelo anjo do conhecimento, da luz eterna, que lhe diz que ele é uma pessoa escolhida e que pode ser salvo. O anjo oferece para guiar Zostriano ao mundo da luz. Veja que esse fenômeno aqui, tá, é muito parecido com o chamado arrebatamento de Enoque. Tá? Ele vai ser levado para conhecer o reino da luz. Ok? E aí você faz conjecturas. Levado como? Claro que, gente, são seres, né, não humanos, levaram ele da forma óbvia que se leva. Tá? Agora, nós precisamos diferenciar aqueles seres do mundo fractal, porque os seres fractais, pessoal,
Desculpa, mas eles não precisam de nave física que cai aqui na Terra e o pessoal ajunta e levam para laboratório e depois vem com aquelas informações bobas, né, de que é construída de um material que ninguém sabe e tal. A maioria dessas naves parece um prato achatado, não tem como uma pessoa, um ser mesmo de meio metro caber dentro daquilo. Tá? Então, tem algumas loucuras que as pessoas, às vezes, no devaneio de tentar brilhar, porque todo mundo está procurando seu brilho no mundo, fazem. Né? Então, os seres fractais não precisam disso. Né? Eles não precisam de um equipamento tal como é. Zostriano sai do corpo terrestre com uma nuvem luminosa. Olha aqui, ó. Nuvem luminosa, pessoal, pelo amor de Deus, você está entendendo que tem alguma coisa que vai conduzir o Zostriano para o reino da luz, certo? Que o guia através do reino atmosférico, olha aqui, ó, reino atmosférico, tá? Certo? Presta atenção nisso. E passando pelas cópias aeônicas até o aeon autogerados, até os aeons autogerados, certo? Para que ele passa por 6 batismos de arrependimento. Isso aí ele está falando dentro de uma lógica, né? Quer dizer, a cada passada que ele dava era um mergulho dentro de uma realidade que fazia com que ele mudasse interiormente, tá? Tornando-se um anjo contemplativo, um anjo do gênero masculino, um anjo santo e um anjo perfeito. Em cada um dos batismos, ele permanece em um aeon diferente e abençoa o divino autogênese. Tá? O antepassado Pigera-Damas, que é o Adão Cadmon, ou o antropos primordial, que nós já falamos aqui sobre ele, certo? Tá? O humano primordial, Pigera-Damas e várias outras figuras. Zostriano procura conhecer a realidade única subjacente aos diferentes níveis do cosmos e recebe instruções sobre como fazê-lo. Então ele está fazendo uma viagem, tá? Provavelmente aí levado pelos seres fractais para diremos assim, ele vai fazer um processo, tá? Vocês vão encontrar muito na literatura, porque ele deixou o corpo, foi uma viagem astral, foi uma viagem mental, não sei o que tem, mas tem as pessoas assim, né? Porque hoje virou tudo virou campo astral, mundo astral, não sei o que é astral, tá? Porque isso é uma denominação que nem sequer é usada dentro da gnose cristã. Nunca foi usada. Nem campo etérico, nem não é usado esses termos. Esses termos todos foram pegados lá da Índia, do budismo, do hinduísmo e jogados dentro aqui no Brasil, principalmente. Nos tempos para cá, tudo é chakra, tudo é não sei o quê, pipipi, popopó, enfim. Tá? Eu não estou discordando, eu estou apenas dizendo que as pessoas se apropriam de coisas que às vezes elas não sabem nem de onde se origina tal coisa, mas elas querem aparecer, então elas tentam emplacar uma ideia. Né? Aí, continuando aqui, né? Autrônios se oferece para explicar o reino abaixo dos aeões autogerados, incluindo o reino atmosférico. Sempre vai aparecer essa palavra aqui, reino atmosférico. As cópias aeônicas e o mundo que não existe verdadeiramente. Tá? Certo? Ele está falando do reino atmosférico, portanto, do reino aqui. Né? Aí alguém vai
O que tem o reino atmosférico? É porque, não sei se vocês lembram, mas uma das figuras dos ofitas era que tinha tá, os sete céus, né, dos arcontes, mas também aqui no reino atmosférico existe as sete camadas também liderada por sete seres, tipo o Gabriel, Uriel, Rafael, Miguel e enfim, tá? Então eram esses sete que ficavam ali no espaço atmosférico, tá? Então esses seres dominam esse espaço atmosférico. Portanto, você deve perguntar, mas por que a gente não vê esses seres dentro do espaço atmosférico? Porque eles têm uma frequência e uma vibração diferente, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer, nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades e autoridades pelas forças espirituais do mal espalhados pela atmosfera. Tá? Então, portanto, atmosfera, a fera, ou diríamos assim, a esfera do átomo, tá? Porque a palavra átomos, tá? É algo muito pequeno, então ele queria dizer exatamente que nesse espaço atmosférico, esfera átomos, tá? Existe dentro dessa camada seres que estão aí. Tá? Então você imagina que você acha que, né, o ateu vai dizer, não, isso é bobagem, isso não existe, isso aí, né? A gente já conhece o argumento. Então não adianta discutir com quem é ateu, porque nada do que você falar vai convencer eles. Tá? Incluindo o reino atmosférico. As cópias aeônicas, essas cópias aeônicas são os arcontes, tá? Um mundo que não existe verdadeiramente, que é o mundo, que é esse mundo. Ele é apenas uma ilusão. Tá? Jostriano junta-se aos eões que atravessou, né, Autrônios, que é um ser, explica a origem do cosmo físico, afirmando que o reino atmosférico foi criado por um princípio racional para manifestar coisas geradas e perecíveis em prol do advento de grandes juízes, para que não sejam incluídos na criação. Quando Sofia contemplou as estrelas, ela emitiu a escuridão, fugindo do que está sujeito ao arconte. Está aqui, ó. Fugindo do que está sujeito ao arconte. O arconte viu o reflexo e criou um mundo, mas a imagem pertencente a Sofia, tá, é sempre corrupta e enganosa. Zostriano responde e a sessão termina com a restauração de Sofia e a explicação das cópias eônicas e a iluminação das almas. Então, o que eles estão falando? Veja, eles continuam a explicar a origem do mundo por meio da Sofia, ok? Então você vai encontrar em todas as escolas, praticamente, a mesma história do fenômeno sofiônico. Só que a Sofia, em alguns momentos, ela é parceira de Cristo, em alguns momentos ela é parceira de Teletos, né? O atrativo, certo? Ela aparece como irmã de Cristo, ok? Que é, portanto, ela com Cristo são filhos da primeira mulher do Espírito Santo, que é a primeira mulher. Eu já mostrei isso aqui, né? Então,
É por isso que as pessoas, às vezes, eu fico com muita pena, porque muita gente fala de gnose por aí, mas elas não tentam explicar as coisas, não. Elas começam a fazer ligação dos textos gnósticos com teosofia, com não sei com que, com fulano, com ciclano, sabe? É, eu acho assim uma tristeza, uma pena muito grande, porque isso são pessoas geralmente que estão ligadas muito ao ocultismo, a New Age, ao esoterismo, etc. É uma loucura, né? Mas cada um é responsável pelo que faz, né? Então, os princípios pré-existentes, tá? Aqui, ó, tá? Talvez a gente não fale tudo nesse texto, certo? Mas a gente vai tentar, ok? A gente não vai falar tudo dele, porque a gente quer fazer um pouquinho o vídeo um pouco mais reduzido, tá certo? Os princípios pré-existentes são em número de 3 e surgiram de uma única origem, o Aeon Barbelô. Então, vocês vão perceber que eles vão dar muita ênfase, tá? Certo? Eles vão dar muita ênfase ao Aeon Barbelô, tá? A Barbelô. Então, vamos lá. Se nós fizéssemos aqui um círculo, tá? Mais outro círculo, mais outro círculo, ok? E mais outro círculo, nós vamos dizer que esse aqui é o Uno, tá? E aí nós vamos dizer que esse aqui, tá? É o Bitos, que é o pai, tá? Nós vamos dizer que esse aqui é o filho, e nós vamos dizer que esse aqui é a Barbelô, tá? Vocês vão perceber que eles vão dar muita ênfase à figura da Barbelô, porque a Barbelô nada mais é do que aquilo que a Cabala vai chamar de aqui, cadê o texto aqui, ó? Que até mostrei para vocês. Ain Sof Aur, tá? Então, eles vão dar muita ênfase a esse aspecto, porque eles vão dizer que ela é ela que vai começar todo o processo de emanação. Então, ela é a figura materna. Ela é a mãe. Ela é chamada também de mãe-pai. Ela recebe várias denominações, pronóia, enóia, e assim por diante. Então, eles vão dar muita ênfase à figura da, da Barbelô, né? Da pronóia, da protenóia, da enóia, enfim, são nomes que ela vai ser Sige, tá? Ela é chamada de Sofia Superior também, para não confundir com a Sofia, ok, que está lá, né? Então, as pessoas às vezes até podem parecer que é muito semelhante à doutrina, né? Que seria equivalente ao Pai, o Filho, e aqui ela seria como o Espírito Santo, tá? Da Trindade católica. Só que o Espírito Santo vai aparecer nos textos zoroastrianos depois, ok? Então eles vão dar muita ênfase à figura dela como... Por quê? Por quê, né? Figura, gente, correto de linguagem, né?
é devido, assim, vamos trazer isso para o aspecto físico, humano. A mulher tem ela é o portal, tá, de entrada dos espíritos, ok? Porque dentro do seio, o corpo físico humano é moldado dentro de uma água, ok? Eu diria até para vocês que provavelmente o fluido cósmico universal seja de fato a água, ok? Então é ali naquela água, mergulhado naquela água, que o ser humano esquece completamente a sua origem. Então, mas a mãe tem esse sentido, né, de gerar, de fazer gerar. Então é isso que eles vão também dar ênfase, ok? Certo? Então vamos lá. Ele diz assim: esses princípios manifestaram todos os princípios e fortaleceram todos os poderes. São a existência, a bem-aventurança e a vida. Eu vou trazer você bem aqui, ó, tá? Para você entender. Tá bem aqui, ó. Existência, vida e mentalidade. Também pode ser dito, né? Divindade, poder e essência, tá? E estão ligados a esses três seres aqui: o Calipto, o Protofanes e o Autogênese, tá? Tá meio confuso aqui as ligações, tá? Mas a existência é o Calipto, certo? A vida é o Autogênese, tá? E a mentalidade ou essência é o Protofanes, ok? Isso aqui é a árvore de toda a geração deles, tá? O Uno, aqui o Bitos, aqui a Sige ou a Barbelu, e aqui o Autogênese, ok? Para você ver que há um processo todo de geração desses seres, ok? Então ele diz, aqui assim, o texto então menciona as três águas batismais perfeitas: a água da vida, a água da bem-aventurança e a água da existência. É bonito isso aí. O texto destaca que essas águas são semelhantes às formas do triplo poder, que flui da água pura e que existem junto com a essência e a existência do ser. O texto explica ainda a geração do ser determinado e como ele recebeu iluminação, e o ser estável por meio do batismo, aquele que sabe como existe e o que a água viva vive no conhecimento. Vocês vão perceber bem aqui, vou mostrar aqui agora para vocês, essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O tríplice poder, tá? Existência, vida e mentalidade. Olha aqui, ó, tá? Estão vendo aqui, ó? Existência, tá? O Pai, né? Espírito, ó, o Pai, o Espírito invisível, vitalidade, o tríplice poder, que é aquele, né, seres que eu mostrei, e a mentalidade, que é a Barra Belu, ok? Então, isso aqui, gente, a gente só consegue entender quando a gente estuda o texto, tá? Não adianta a pessoa achar que ela vai compreender essas coisas sem estudar o texto dos gnósticos, ok? Aí você vai entender por causa de que as figuras do batismo,
por que que Jesus vai ao Jordão, por que que ao chegar ao Jordão aparece o Espírito Santo, a voz, ok? Então ali está presente a voz que é de Deus, do Pai, né? Não é do demiurgo, é do Pai, tá? Do Pai é imensurável. A pomba representa, a pombinha que é, né? Representa o Espírito Santo, que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É a mãe de Cristo. Então o Espírito Santo traz Cristo para Jesus. Então é uma visão diferente da ortodoxia que diz que houve uma união consubstancial na pessoa de Jesus, tá? Então o Aeon Jesus se uniu ao corpo do Jesus carne, tá? E isso é importante a gente entender. Tudo faz sentido nos aspectos dos gnósticos, tá? Essa questão do batismo, do que aconteceu depois, o que é que faz a mãe? A mãe Espírito Santo leva Jesus, tá, para o deserto. Para quê? Para que Jesus possa fazer a sua experiência, né, e vencer aquilo que tinha que vencer. Ele tinha que se mostrar superior ao Ialdabaote. Ele tinha que se mostrar superior ao Javé. Então ele vence ali três tentações, tá? Que nós podemos dizer que é o poder, o ter e o prazer. Então Jesus supera essas três coisas e depois o Espírito traz ele de volta para cá. Aí o Espírito Santo vai acompanhar ali Jesus durante todo o tempo. Nós estamos falando porque o Espírito Santo vai ser identificado como um ser independente, tá? Mas algumas escolas vão tentar associar a figura do Espírito Santo ao Barbelô, enquanto que outras vão dizer que o Espírito Santo é um ser completamente diferente e que, unido, ele vai gerar o Cristo e a Sofia. Salvo engano, está bem, tá bem por aqui, né? Está aqui, ó. Tá? Pneuma e Sofia, ó. Vocês estão vendo bem aqui? Ele vai gerar o Cristo, ela, o Espírito aqui, o Espírito Santo, vai gerar o Cristo e a Sofia. Tá? E o pai, a mãe e o filho vão gerar o Horus. Quem é o Horus? É o limite. O limite, a crux, a cruz. Tá? É esse limite que é estabelecido entre o mundo físico e o mundo superior. Foi o que aconteceu quando a Sofia se chocou com essa realidade. Estão entendendo? Então prestem atenção que quando nós estudamos, à medida que nós vamos estudando as escolas gnósticas, nós vamos aprendendo mais e mais, pessoal. A questão é a gente ter um pouquinho de paciência, aprender a estudar, aprender a ler material, tá? Por isso eu recomendei, comprem da editora Amadas o livro, Biblioteca de Nag Hammadi, tá? Que ali vocês já vão ter todos os textos, e aí, à medida que vocês tiverem ele, facilita ainda mais a compreensão do que a gente está falando, tá certo? Então, nós vamos ter um terceiro vídeo, onde a gente vai continuar abordando a escola zostriana, ok? Certo? Qualquer dúvida, perguntem aí, que no próximo vídeo eu já respondo. Forte abraço e até o próximo vídeo.